Olá pessoal, estamos aqui de volta. Como vocês podem ver, eu estou olhando aqui para um lado diferente para acompanhar aqui tudo certinho. O cenário no fundo está diferente porque estamos passando por umas mudanças aqui. Hoje, para quem viu o título, assim, não estou dizendo que vocês são cegos, tá? Que eu, por exemplo, eu, às vezes não olho os títulos. Eu só vejo assim, nossa, esse canal postou algo legal. Ou vou ver o que mandaram aqui nesse link no WhatsApp, tá? Então não estou dizendo que vocês são cegos. Mas quem viu e quem já acompanha o assunto, talvez estranhe a figura do Charles Ford. Porque eu, em geral, quando eu vejo conteúdos de ficção científica, eu não vejo o Charles Ford ser mencionado e eu acho que isso é uma falha até de algumas pessoas. Então, eu, pela minha experiência, assim, estudando o assunto e vendo o conteúdo, eu acredito que aqui vocês vão ter um autor que é pouco mencionado e isso é um problema, às vezes, até para a gente entender um pouco do cenário do ambiente de ficção espacial e dessa dinâmica que eu comento, né, do futuro, né, do tema dessa série, o futuro que preparam para nós. Eu tô achando que essa série, cada vez mais, quanto mais eu estudo, mais isso daqui vou ficar num quase infinito. Então, o Ford, ele é um americano, ele nasceu em agosto de 1874, faleceu aos 57 anos, então ele faleceu em maio de 1932. Ele é importante porque ele tem 4 livros que ele escreve, e esses 4, assim, tem outros livros que ele escreve, tá? Mas tem 4 livros que ele escreve que ele está. Bom, as pessoas não têm exatamente uma certa clareza. Alguns dizem que ele estava fazendo críticas, alguns dizem que ele estava fazendo piada, uma certa ironia com os cientistas contemporâneos. O que eu vou colocar é que ele dirige certas críticas, e eu vou começar então falando do primeiro dos 4 livros, que é The Book of Damned, né? O livro dos condenados. Então, o que ele pesquisava? Esse é o livro que apresenta propriamente o que tem a dizer dele. Tá? Ele era um pesquisador de anomalias. Eu até concordo com quem diga que ele traz críticas muito destrutivas e quando ele tenta procurar explicações alternativas para fenômenos, né, para compensar a crítica dele, ele não necessariamente se sai muito feliz. Eu acho que ele até é muito infeliz em algumas coisas. Tanto que é por isso que ele é acusado de crítica destrutiva, né? Ou seja, critica a pessoa sem oferecer necessariamente uma opção melhor, tá? O Ford, ele cunhou o termo teletransporte, ou teleporte. Eu não sei se naquela época já tinha a mesma concepção que hoje, tá? Eu vi isso numa questão, e aí quando eu fui fazer a preparação aqui, eu acabei esquecendo de revisar qual palavra, mas essa ideia deriva dele, principalmente do 4 livro que eu vou comentar aqui hoje. Tá? Muito bem. Vamos fazer alguns conceitos que são importantes da gente ter em mente. A crítica do Forte, ela tem uma coisa que não é só ele que faz, que é basicamente o seguinte: que os cientistas eles percebem os fenômenos e aqueles fenômenos que são prova, que servem de prova das teses que eles têm, eles aceitam. E os fenômenos, então, que não servem para provar as teses dos cientistas são condenados. E aí tu tem a tese do livro dos condenados. Tá? Assim, a problemática que ele está trabalhando. Então, o Forte ele vai pegar uma série de fenômenos raros, excêntricos. Ele fala de chuvas coloridas, chuva preta, chuva vermelha, e ele vai tentar dar uma explicação para essa tese. Inclusive, quando eu fui encontrar o Forte, foi porque tinha recentemente acontecido uma chuva vermelha. Ou assim, vou fazer a expressão correta, não é que tinha acontecido, houve o relato de uma chuva vermelha. Por que eu estou dando essa expressão agora com um pouco mais de rigor? Porque alguém relatar que viu algo não significa que esse algo realmente existe, tá? O Fort, ele vai ter o Fortean Times baseado no Fort, vai ter todo um movimento. Não vou dizer que é necessariamente um movimento religioso. Alguns vão dizer que é um movimento um tanto religioso, tá? E
Ele, se não é propriamente o criador do campo de estudos que hoje a gente chama de paranormal, o trabalho dele influencia ainda pessoas e há uma semelhança de ideias, aquilo que o pessoal chama de paranormal, metapsíquica, parapsicologia, essas coisas. Eu não estou dizendo que ele é um parapsicólogo, eu sequer estou dizendo que necessariamente ele tem um cunho válido nas teses que ele defende. Agora, as críticas que ele traz, com os relatos que ele traz, eu vejo que são de fato uma provocação científica muito interessante. Quem já leu Nassim Taleb, que conhece a história do paradigma do peru de Natal, o que é essa história, né? Para quem não conhece? Que basicamente o peru de Natal, todo dia ele é alimentado, ele é alimentado, ele é alimentado. Então ele vai percebendo um padrão de comportamento. E aí, a partir desse padrão de comportamento, ele pensa que ele pode prever o futuro. E o dia seguinte é o dia em que ele vai ser morto para preparar a ceia de Natal, e daí muda tudo. Então, o que o Ford começa a colocar é que, às vezes, Então, o Ford não é o único, mas eu estou pegando o Ford por essa questão. Que a crítica é que, às vezes, os cientistas eles ficam com a tese e aí eles não percebem a realidade, ou seja, condenam como falsos os fenômenos que negam a teoria deles. E aí tu tem o problema de que isso não é mais ciência, né? Começa a se transformar na dissonância cognitiva que o Leon Festinger comenta, tá? Então, o Forte ele pode necessariamente ele pode ter uma melhor percepção de fenômenos, mas isso não significa que a capacidade de explicar causalmente esses fenômenos seja melhor, tá? E isso eu preciso deixar claro para não chegarem a dizer não, porque o Henrique ele está defendendo que a explicação do Forte é verdadeira. Não é isso que eu estou defendendo. Eu estou dizendo a crítica que ele faz. E essa questão ela é um tema relativamente recorrente na ficção científica. Tá? Parte da ficção científica ela tenta reduzir todos os fenômenos ditos sobrenaturais ou relatados sobrenaturais a fenômenos científicos. E aí tu vai ter esforços de reinterpretação da Bíblia, de reinterpretação de mitos. Só que perceba uma coisa, tá? Não necessariamente os autores eles vão falsificar. O que é falsificar? Por exemplo, dizer que todos os relatos histórico-mitológicos são falsos. Alguns eles vão dizer que todos são verdadeiros e que na verdade houve uma ciência, uma tecnologia que permitiu aquela façanha. Então não é magia, não é sobrenatural, é uma técnica científica e o ser humano pode vir a dominá-la. Tá? Então isso é que eu preciso deixar claro. Essa ideia é um ponto do, da discussão. Tanto que vocês vão ver que a ciência contemporânea ela acaba tendo muito disso. Se uma pessoa relata um fato e este fato, da forma como a pessoa relata, ele é sobrenatural, a pessoa é imediatamente acusada de louca, de maluca, de não sei o que. Tá? Isso vale tanto para fenômenos de cunho religioso como para não. E algumas pessoas, elas vão confundir a ideia de criança com superstição, elas vão acreditar não, porque tu tem a confiança na pessoa, porque tu tem que acreditar em Deus, que não sei o quê. Eu defendo uma posição moderada. Não é desconfiar absolutamente, ou seja, que não existe o sobrenatural, mas não é acreditar em tudo, porque de fato a gente tem vários relatos aí de charlatanice. Inclusive a charlatanice ela é isso, usar uma ciência, uma técnica de modo a parecer uma ação sobrenatural para ignorantes. Só que a charlatanice, né, ela pode ser manifestada muito bem na dinâmica do estelionatário, que não entra num cunho religioso. Mas isso é uma coisa que, em geral, as pessoas não percebem e não é propriamente o ponto aqui. Tá? Então, essa questão é central na discussão. E o livro dos condenados, né, The Book of Damned, de 1999, ele entra bastante nessa entra bastante não. O Forte comenta isso e depois ele vai entrar nas histórias, os relatos que ele viu de chuvas estranhas, o que o pessoal geralmente mais lembra, tá?
ele comenta de avistamento de OVNIs, e aqui tenham essa compreensão. Quando eu falo de OVNI, eu não estou falando necessariamente de ufologia. Ou assim, o No Flying Object, né? Ufologia vem de UFO, o No Flying OVNI. OVNI é objeto voador não identificado. Etimologicamente são a mesma coisa, mas o que eu quero dizer é o seguinte. Não necessariamente OVNIs e ufologia se referem ao conceito de vida extraterrestre alienígena que tu vai ver no Independence Day. É mais ampla a coisa, tá? Não necessariamente os grupos ufólogos e de OVNIs vão para ambientes mais amplos, mas a ideia de OVNI ela vai para além de naves espaciais, de discos voadores. Tá? Pode se referir, por exemplo, a meteoritos e outras coisas que não foram identificados. Popularmente não vai entrar nisso, tá? Mas a ideia de OVNI entra um pouco nisso. Aí as pessoas perguntam, Henrique, por que é importante por que o pessoal se preocupa com um meteorito? É por causa da profecia da queda das estrelas do Apocalipse, tá? Então, é basicamente isso. Enfim, segundo livro, então, é o New Lands, de 1923, tá? Ele expande um bocado mais a sua teoria. Qual teoria? Que ele propõe do mar de supersagaço. Não sei se é a expressão mais adequada, mas que basicamente haveria um mar acima do céu terrestre e de onde cairiam essas coisas. Por exemplo, a chuva vermelha seria parte do mar lá, depósitos. Então, como eu disse, não necessariamente a tese que ele propõe é melhor do que as teses que ele critica. Agora, isso também não significa que nós tenhamos que descartar a observação fenomenológica que ele faz. Porque se um fenômeno aconteceu e ele não tem explicação, o fenômeno não vai deixar de acontecer porque a gente não sabe explicar ele. Tá? Isso é uma mentalidade que às vezes falta. Inclusive, quando a ficção científica espacial vai trabalhar com isso, vocês podem ver que ela vai entrar muito na linha do psiquismo, né, de poderes da mente. Tá, eu vou continuar porque senão o raciocínio não vai ficar tão claro. Tá? Se a gente for ver, o Newlands também ele comenta de mundo, por exemplo, tu tem o mar, né? Então, o mar de super sagaço acima, então tu vai ter outros continentes, outras terras. Então, o Fort ele vai fazer uma crítica à astronomia vigente. Se a gente for ver, mesmo um modelo ptolomaico, ou assim, não vou entrar nessa expressão, mas a astronomia dos portugueses ela funcionava, fosse ela geocêntrica ou não. Tá? E assim, da perspectiva dos portugueses, o que é o mapa celeste? O mapa celeste ele é uma perspectiva astronômica de, assim, mapa celeste em qual sentido? Da abóbada do céu, das estrelas que nós vemos, toda a questão de calendário. Ele é uma série de observações cosmológicas, que tem a Terra como centro. Então é o céu que eu estou observando e daí a partir disso eu faço um cálculo para saber onde eu estou na Terra. Tá? Isso é uma forma de geolocalização. Claro que tu tem outras formas de fazer isso hoje quando tu tem um satélite que pode ver por cima. Mas percebam que essa perspectiva já nos portugueses ela funcionava. Tá? Então, não confundir o mapa, o cálculo, com a precisão descritiva do universo. Tá? Porque quem já estudou um pouco de matemática e outras coisas, tem até aquele filme Os Assassinatos de Oxford, que uma das coisas que comenta é exatamente isso, que para determinados fenômenos pode haver mais de uma explicação válida. No caso, no filme, para certas sequências matemáticas, para certas sequências de números, né, se eu fizer, por exemplo, 1, 2, 4, aí a pessoa vai dizer, tá, então tu está multiplicando por 2. Eu posso estar elevando a 2. Eu posso estar usando potência, porque 2 na 0 é 1. 2 na 1 é 2. 2 na 2 é 4. Só que eu posso estar pegando 1, multiplicando por 2. Tá? Então, eu não estou dizendo que o resultado vai mudar, mas a explicação que eu dou vai mudar. Tá? Então, isso tem que ter essa importância. Porque
certas coisas vão começar, ou nesse caso até o resultado vai dar a mesma coisa, tá? Mas, por exemplo, agora eu lembrei. Se tu faz com 0, 1, se tu faz com 0, 2 e 4, tu pode também ter explicação de soma. Não pode passar para multiplicação, mas pode ter soma. Então a sequência, basicamente assim, lembrei a explicação correta, desculpa. 2 e 4. Qual é o próximo número? Bom, se eu fizer o cálculo que é 2 na 1 e 2 na 2, eu posso também multiplicar, mas eu também posso ser, não, mas é 2 mais 2. Então o próximo número é 6. Então eu posso, do 2 para o 4, eu posso ter 3 explicações. Duas dão o mesmo resultado. Tá? E, enfim, essa é a questão da ciência. Claro que quando eu começo a adicionar mais variáveis, o negócio fica bem mais difícil de tu ter muitas explicações para as mesmas coisas. Tá? Muito bem. Quando ele escreve então o terceiro livro, o Law, então ele vai criticar o que seria uma espécie de transformação da ciência na religião. Então os cientistas eles viraram profetas que olham para o céu e gritam Law, né? Ou seja, né? Law, como alguém que olha e diz não, porque isso foi obra de Deus, sem realmente buscar a possibilidade de uma explicação natural. E aí tu entra no problema, né? Se tu assume que foi obra de Deus e não procura buscar uma explicação natural, pode ficar refém de charlatão. Claro que a gente não pode entrar no ceticismo cínico. E aqui eu falo no sentido amplo, né? Não só para essas questões científicas. E aí ele vai propor, então, a ideia do piadista cósmico, que teletransporta as coisas e tem uma certa ideia de aplicação de peças na gente. Muito bem. Aí chegamos então ao quarto livro. Esse eu queria expandir um pouco mais, não sei se ele vai dar tempo. Aqui ele muda, ele não vai mais ter a ideia do piadista cósmico. Ele vai assumir a tese de que existem poderes da mente humana. Psiquismo, em termos geral. Tá? Na perspectiva dele, esses poderes eles não podem ser desenvolvidos. Eles são ecos dos tempos primevos. E aqui vocês não precisam acreditar na história de Adão e Eva, mas vocês têm que entender que está se referindo aos tempos primevos, ou seja, quando surgiram os primeiros humanos enquanto humanos. Tá? Então, a tese dele é que em tempos primevos, os homens precisavam de poderes extraordinários para sobreviver no ambiente selvagem. E todas as pessoas potencialmente podem desenvolver esses poderes se eles colocarem sua mente para fazer isso. Tá? Ou seja, ele está fazendo aqui algo que hoje a gente vê em obras de fantasia também, está querendo transformar a magia numa ciência. Tá? E está querendo naturalizar o sobrenatural. É isso que ele está fazendo. Ponto. Tá? Ele também explora casos, né, de alegados casos de bruxaria e mortes, né, assassinados por sugestão mental, compilando uma lista de criminologia oculta, né? Ou seja, pessoas que aparentemente foram mortas em situações peculiares ou inexplicáveis. Tem um autor, esqueci o nome dele, perdoai, que ele conta que quando ele era criança, um vizinho dele pegou. Primeiro ele acordou sufocando à noite, tá? E aí ele acordou sufocando à noite, ficou assim desesperado, não sei o que e tal. E aí, mas conseguiu se levantar e foi. E aí ele contou pro vizinho. É mais ou menos assim a história, não tô lembrando corretamente. Eu tô tentando lembrar o nome, que é outro problema. Ele contou pro vizinho, e o vizinho pegou uma manchete de jornal e ele disse: olha, o que aconteceu foi que houve um vazamento de gás. E aí o gás ficou acumulado até onde tu tava, deitado. Talvez se tu tivesse deitado muito baixo. E com isso, tu estava sufocando por falta de oxigênio. Quando tu levantou, esse susto de te levantou, tu conseguiu sair dessa linha de gás em que o oxigênio estava rarefeito e tu conseguiu voltar a respirar. Até esse momento, ele pensava que tinha sido uma bruxaria.
tá? Então percebam que eu acho que se vocês pesquisarem na internet, vocês encontram desses relatos. Eu já vi alguma coisa nesse sentido, tá? Vamos lá. Isso daí entra nessa dinâmica que eu comento, então, de a narrativa do fenômeno ser crível, né? Ser dita de fé, a gente acredita nela, mas não necessariamente a explicação a gente aceitar. Ok? Nesse livro, Will Talents, de 1932, o Ford ele também vai atacar o senso de tabu que previne, impede que esses talentos sejam aceitos e sugere que esses talentos, né, seriam mais aceitáveis se a ciência, então, focasse neles. E aí vocês começam a perceber a importância que tem entre as ideias de discussão científica e as ideias de ficção científica, né? O que os autores eles estão discutindo. Porque o que eles estão fazendo é querer reduzir magia à ciência, a algum tipo de técnica, a algum poder natural. Tá? Inclusive, a partir disso, tu consegue ter, ou assim, a partir do quão sobrenatural, quão poderosa é a ciência, a magia, tu vai ter a distinção entre a alta e baixa fantasia ou ficção, tá? E não necessariamente eles vão estar discutindo ideias muito diferentes, tá? Porque eu posso ter uma baixa ficção que ela, por tentar não promover poderes mentais tão exagerados, tão desenvolvidos, ela acaba sendo às vezes mais crível nessa ideia quando ela transmite para os outros. Mas ela não necessariamente deixa de fazer essa promoção de ideias, de poderes, né, de magia como ciência. Então, esse resumo do Forte, para pegar essa ideia então de que a ciência, a ficção científica, ela acompanha uma discussão científica, tá? E que essa discussão científica vai ter autores que, de algumas maneiras mais excêntricas ou outras, eles vão propor outras teses além daquelas teses vigentes. Se vocês fizerem um estudo empírico, né, ou seja, começarem a conversar, vocês vão perceber facilmente que a maioria das pessoas elas não conhece o mecanismo de funcionamento do darwinismo, do heliocentrismo, de diversas teses vigentes. Elas só acreditam porque essas teses são propagadas, são ensinadas para elas, mas elas não sabem os pormenores e dificilmente elas vão entender as implicâncias que isso tem. Quando a gente entra no ambiente de ficção científica, mesmo muitas pessoas que vêm não vão ter essa compreensão. Agora, tu vai ter aqueles fãs que eles vão chegar e dizer, não, aqui tu tem um problema de cálculo quântico, que não sei o que. Estou exagerando um pouco, tá? Mas assim, tu tem um problema que é isso que está sendo discutido. E daí tu vê, caraca, eu nunca achei que essa série fosse tão pesada, né, na ciência quanto realmente é. Mas já deu tempo, né? Vou encerrando por aqui. Se ficou alguma dúvida do Forte, pode comentar. E aí, na medida do possível, eu vou respondendo. Talvez até volte ele, porque aqui a ideia era mais esse ato para fazer esse resgate, né, das ideias científicas que vão gerar ideias que vão gerar certa ficção científica, mas que não nega a existência de elementos de fantasia que vão, de alguma forma, entrando na ficção científica, mas vão sendo revestidos de outra estética. Não é mais uma estética mágica, é uma estética de ciência, ou, no caso aqui, os poderes primevos. Feitoria, até mais.